3-0, triplex. Fala pra mim, Marcos. Assim, é uma vitória com um gosto muito ruim. Porque quando a gente vê alguém que teve todas as oportunidades, né, e que teve uma origem da maioria dos brasileiros, teve toda a oportunidade de chegar ao topo do poder e se corromper da forma como ele se corrompeu, né, se tornar uma figura indigna como ele se colocou, alguém que chegou ao poder, e eu me lembro de tudo isso porque eu participei de tudo isso, esse sonho, né, da inclusão social, esse sonho de mudar o Brasil, sabe? Eu corri o Brasil atrás disso, lutando por isso, participei desse processo, né, com esse sonho, mas na verdade eles venderam um sonho para nós, que eles sabiam que não era isso, eles sabiam que estavam nos vendendo um pesadelo e que no momento certo revelaria, como revelaram, né, a partir do momento em que eles descobriram que tinha 55 milhões de famílias na Bolsa Família, 5 votos, um pelo outro, e então eles imaginaram o seguinte: a partir de agora nós podemos fazer o nosso striptease moral que ninguém mais nos tira do poder. E as revelações vieram, e nós descobrimos que na verdade não era um sonho, na verdade era o Fórum de São Paulo. Eles criaram o Fórum de São Paulo para fazer uma grande América comunista, um socialismo acirrado de comunista, para que eles mantivessem um poder ditatorial como o de Maduro, que era do Chaves, mas morreu antes que chegasse ao que eles queriam de verdade. Mas nesse Fórum de São Paulo, o mais rico da América Latina é o Brasil. Nós somos o mais rico, nós somos a referência. Então, o Brasil então tinha que sustentar essas ditaduras e derrubar alguns regimes e eleger ditadores que faziam parte do Fórum de São Paulo, comandado pelo Lula, como o ditador de El Salvador, que foi eleito com dinheiro do BNDES. O que eles fizeram? Uma aliança com os ditadores da África, pegaram o dinheiro do BNDES, dinheiro da Caixa Econômica, dinheiro dos fundos de pensão. No ano em que eles mandaram dinheiro para fazer o Porto de Moriel, lá em Cuba, foi mais dinheiro para o Porto de Moriel do que eles gastaram naquele ano no Brasil com o PAC, para você ter uma ideia. O dinheiro do metrô de Caracas e todas as nossas instalações da Petrobras na Bolívia, o Lula autorizou ao Evo Morales invadir com o exército, tomar aquilo que era nosso. Então eles sabiam conscientemente que estavam nos assaltando, que estavam roubando o povo brasileiro para implantar uma ditadura na América Latina, com ele como comandante. Quando eles falam em democracia, dá até vontade de rir. Eles nunca lutaram por democracia. Na época da ditadura militar, aqueles que realmente eram guerrilheiros, como é o caso de Fernando Gabeira, ele diz: nós nunca lutamos a favor de ditadura nenhuma. Se vocês quiserem, no YouTube, quem está me ouvindo aí Brasil afora, e põe Fernando Gabeira diz que Dilma, que o PT, que ele nunca lutaram por democracia, que eles lutaram por uma ditadura do proletariado. Claro, se a referência era Cuba, Cuba é ditadura. Que democracia? De onde viria essa democracia? Então eles falam isso ainda numa tentativa de enganar o povo brasileiro, que agora Lula tomou de 3-0, foi uma derrota para a democracia. Não, foi uma derrota para aqueles que assaltaram o país. Não foi uma derrota para eles, foi uma vitória para o verde, amarelo, azul e branco. Foi uma vitória do hino nacional. Foi uma vitória de milhões de famílias que suaram para fazer o BNDES, que suaram para colocar os seus recursos na Caixa Econômica. É a vitória de milhares de brasileiros que odeiam o aborto, milhares de brasileiros que não querem conviver com ideologia de gênero, com legalização de droga, com desmoralização de valores, milhares de brasileiros que querem a redução da maioridade penal, que não aguentam mais ver macho de 14, de 15, 16, 18 anos de idade estuprando, sequestrando e matando, e metendo o dedo na cara de um policial que ganha R$ 1.600 por mês, e dizendo: tira a mão de mim, seu vagabundo, fala lá um palavrão, que eu conheço os meus direitos. Qual o direito que um vagabundo que assassina um aposentado, que assassina uma mulher grávida para tomar o celular dela, um vagabundo noiado aos 16 anos de idade, que incendeia carro, incendeia ônibus, que estupra, e depois por essa gente, por esses perdulários, esses comunistas inconsequentes, esses petistas inconsequentes, que destruíram a nação brasileira, assaltaram o Brasil, eles protegem como se fosse criança. Mas foram eles também que criaram a resolução no Conselho de Direitos Humanos, criado pelo Palácio do Planalto, no governo Lula, que tirou a resolução, já no governo Dilma, que criança de 12 anos pode fazer cirurgia de sexo sem autorização dos pais. Quer dizer, para fazer a cirurgia de sexo,
pode fazer, porque sabe o que quer. Para matar, estuprar, tem que proteger a criança, porque confundiu a escopeta com a chupeta, não sabia o que estava fazendo. Isso, então, esse 3-0 é uma vitória das pessoas que não aguentam mais isso, que odeiam isso, que não querem ver homens públicos envolvidos na Lava Jato com as mãos sujas, não querem ver homens públicos que são propineiros da Odebrecht, da OAS, da Queiroz Galvão, sabe? E o esgoto foi aberto na Lava Jato. Nós sabemos os ratos e conhecemos os seus nomes. Os nomes foram dados nas listas da Lava Jato. Só ver a lista da Lava Jato, você vai saber quem são os nomes. Aliás, tem nome e tem apelido. Então esse 3-0 foi a vitória de um povo que não suporta a dor de saber que quando o Lula assumiu o governo, o filho mais velho dele, Lulinha, trabalhava no zoológico de São Paulo, dando comida para jacaré, ganhando 2 salários mínimos. E no final do primeiro governo do pai, era um milionário. A lancha que Lulinha anda em Angra dos Reis custou 42 milhões. Então esse 3-0 foi a vitória do povo que não suporta conviver com isso, de saber que esse rapaz é um dos mais ricos, que o outro, o Fábio, filho do Lula, ficou rico, promovendo o futebol americano no Brasil. Pergunto você, querido locutor. Eu pergunto você, querido ouvinte dessa rádio maravilhosa. Nós somos o país do futebol. Onde é que você já viu futebol americano aqui? Onde é que tem estádio aqui de futebol americano? Quem é que joga futebol americano no Brasil? E Fábio, filho do Lula, ficou rico promovendo futebol americano. Como e onde? Então esse 3-0 foi a vitória desse povo que não suporta conviver com essa sacanagem, com essa safadeza, com essa molecagem de homens públicos sujos, sabe? Sujos, de mão suja, sabe? E um povo que quer ver um país diferente. Essa foi a vitória do povo que quer ver o Brasil voltar a cantar o hino nacional nas escolas, que não quer ver professor agredido, que não quer aluno noiado dentro de escola, quebrando vidro, roubando computador, sabe? Agredindo o professor e depois sendo tratado como criança. É de um povo, sabe, que quer ver as fronteiras fechadas. É a vitória de um povo que quer um presidente da República corajoso, que tem sangue no olho, que quer enfrentar a bandidagem. Esse 3-0 foi desse povo, de um povo que não aguenta mais. Esse 3-0 de ver o judiciário tomar posição foi a vitória de um povo que não aguenta mais ver o Supremo Tribunal Federal decidindo em favor de vagabundo, de ver uma mulher aí que foi mula do tráfico, caiu com 300 gramas de maconha, enganada por um marido vagabundo, está presa, pariu dentro da cadeia, amamenta o filho pela grade, e a mulher de Sérgio Cabral está solta. Então, essa é a vitória de um povo que não suporta mais conviver com isso, com um policial sendo maltratado, escarnecido. A única elogio que eles dão quando dão entrevista é dizer, não, porque a polícia está cheia de bandido. Ah, a polícia está cheia de bandido? O judiciário está também. A ordem dos advogados está também. O Conselho de Medicina está também. A política nem se fale, porque onde tem trigo tem joio. Onde não devia ter picareta tem, que é na igreja. Agora se avalia nos outros lugares. Então o povo se cansou disso. O povo cansou de política almofadia, mentiroso, feito Aécio Neves, que na frente das câmeras mente, faz aquela posezinha. E agora nós vimos a gravação dele com o Joés Batista, boca suja, falador de impropério, sabe? Falador de imoralidade, boca podre, sabe? Acertando no escuro, esculhambando a Lava Jato. Tem que acabar com isso. Aí fala o palavrão da Lava Jato, essas 10 medidas contra... Tem que acabar com isso, tem que aprovar logo o abuso de autoridade. Para quê? Para se autoproteger. O povo não quer saber mais dessa almofadinha que fala o politicamente correto para enganar os outros. O povo quer saber de quem fala a verdade. Desculpe o que eu vou dizer a você, é por isso que o povo olha hoje no espelho e vê Jair Bolsonaro. Aliás, eu quero registrar para você, não tem um problema com isso, é o meu Jair Messias Bolsonaro, é o meu candidato a presidente da República. Você não me perguntou nada disso, você me fez uma pergunta, eu acabei respondendo as 200. Mário, eu só gostaria de fazer mais uma pergunta. Hoje, um jovem de 16 anos pode escolher o presidente da República, mas não pode tirar a carteira de habilitação. Como é que está a situação aí da maioridade baixar aí para 16 anos? Você pode passar para os ouvintes aí que tem, né, questionado essa situação? Deixa eu falar para você. É uma luta que eu tenho empreendido. Aliás, está aqui no meu braço. Dá para você. Redução da maioridade penal já. Amém. Né? Tá aqui, dá para ele essa aí. Tá aqui no braço do nosso pessoal. Acontece o seguinte. Hoje você pega... Se o seu filho de 8 anos, de 5 anos, tomar seu celular e você não prestar atenção, ele bota uma senha, você não tira nunca mais. Você dá o seu celular e abre nos jogos para ele. Ele sabe todos aqueles jogos e desmoraliza os jogos.
Com 16 anos pode ser mãe, os nossos CFEs estão prontos, você pode ir para a faculdade. Eu sou o defensor de que 16 anos pode tirar a carteira de motorista, porque 16 anos é homem. Como que um país diz que o cara é criança com 18 anos de idade? Ele pode tocar o terror, que ele está protegido por esses petistas, que ele está protegido pelo estatuto, que eles nunca deixaram mudar. Mas com 12 anos ele pode trocar o sexo sem autorização dos pais e da mãe, porque ele já sabe o que é sexualmente. Pois se é uma criança com 18 anos, por que eles querem erotizar as nossas crianças? Por que o kit gay vai ensinar homossexualismo nas escolas a partir de 6 anos de idade? Isso lá vai falar que era deputado federal na época, e encabeçou na Câmara essa luta, para que isso não acontecesse lá para o Brasil, e graças a Deus foi essa guerra que não permitiu. Então veja, olha que disparidade isso. Aí você pega um homem que estupra uma mãe e uma filha na frente do marido amarrado, e vai lá, mete a mão na cara dele, ele é amarrado e fala: perdeu, vagabundo. Rapaz, eu amo você, diante de Deus, eu sou um cristão, mas eu estou falando isso aqui com você, me dá uma coisa ruim, vai esquentando meu pescoço. Eu estou falando para você, diante de Deus, dentro de mim, desperta os instintos mais primitivos. Estou falando com você. Isso é demais, isso é uma ignomínia. E aí o que acontece? A minha proposta de reduzir para 13 anos foi em 2002, no meu primeiro mandato. Eles juntaram a tropa, porque eles tinham maioria, o Lula estava no auge, engavetaram na CCJ, nunca deixaram votar. Depois veio a redução para 16 anos, eles também impediram. Olha, impedir para 16, deixa eu falar uma coisa para você, e reduzir para 16 anos é uma piada, porque eu já tive 16 anos e 18, é a mesma coisa, 16 anos já era um homem. Reduzir para 16 para quê? Então eu tenho uma nova proposta, que é reduzir por nada. Quem comete crime com natureza hedionda, porque você tem um elenco de crime que não é hediondo, você tem outro elenco que é hediondo. Então quem comete crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto. Ponto. Com que idade? Nenhuma. Se cometeu com 11 paga, se cometeu com 10 paga. Se tiver mamando no peito da mãe, desceu, pegou 38 e atirou nos outros com 3 dias de nascido, paga. Eu estou usando uma caricatura para poder entender. Porque ninguém que assassina uma pessoa lucidamente não está confundindo escopeta com chupeta, não. Ele não tem chupeta, não. Porque criança chora. Criança chora para mamar. Criança caga na fralda. Criança mantém a mãe acordada com cólica de noite. Criança mama, chora, mama, chupa chupeta. Isso é que é criança. Criança fala banana. Criança chora quando vê a mãe sair. Nós estamos falando de macho que estupra, sequestra e mata. E essa gente protege. Na hora que um vagabundo desse, a polícia põe a mão, não pode dar nem um tapa, senão o criminoso é policial. Porque aí os direitos humanos da OAB, os direitos humanos do Ministério Público vão tudo para a porta da cadeia para soltar esse inocente de 17 anos que chega o aposentado, perdeu o vagabundo, tomou a aposentadoria e ainda tirou na cabeça. Então nós não podemos conviver com isso. O que está é o seguinte: muita gente que não se manifesta tem medo de se manifestar. E eu não sei por quê, porque essa violência está para todos. Para todos, para todos. E aí, você tem uma polícia que não pode agir, que se atirar, paga a bala. O uniforme ela tem que pagar. O Espírito Santo é o único estado do Brasil. Sem falar que responde ainda. Sim, responde. E é o único estado do Brasil, por exemplo, o nosso, que a polícia diminuiu de tamanho. Certo? Aí não. Agora você vê, é ruim com a polícia? Como o PCdoB prega? Como o PT prega? O PSOL prega? De que a polícia tem que ser desmilitarizada, de que a polícia não pode andar armada, não pode ter nenhum cacetete, e só pode reagir com o vagabundo depois que o vagabundo atirar. Como é que é? Como é que você reage depois de morto? Então você tem sacerdotes fazendo segurança pública para ganhar nada, porque ama a polícia, ama a segurança pública. Se tem gente errada lá, tem muito mais gente do bem. E ninguém está pronto para elogiar os do bem, que são policiais de verdade. Ah, é ruim com a polícia? É pior sem a polícia. Nós sabemos disso, porque nós passamos 30 dias no Espírito Santo sem polícia. O que aconteceu conosco? Não tinha saúde, porque não podia abrir os postos, porque os bandidos estavam na rua, não tinha educação, as crianças não podiam ir para a escola, nem os professores, porque os bandidos estavam na rua, porque não tinha polícia. Ah, é ruim com a polícia? É pior sem a polícia. Sem a polícia, nós estávamos trancados dentro de casa, no apartamento, sem poder ir para a rua, carro roubado, lojas saqueadas. O Espírito Santo viveu o inferno sem a nossa gloriosa polícia militar. Nós temos muito mais para elogiar a polícia do que meter o dedo na cara, sabe? Porque eu já vi mais gente safado, sabe, em qualquer um outro setor do que na própria polícia.
mas eu conheço muito policial honrado, de bem, conheço policial que está na cadeira de roda porque tomou um tiro defendendo a sociedade, conheço muito órfão de policial, muita viúva de policial, muito viúvo de polícia mulher que tomou tiro na linha defendendo a sociedade. Isso esses esquerdopatas não falam. Por que desmoralizar a polícia? Porque fica mais fácil. É o que Maduro fez lá. Então, conseguir ter a Venezuela. Então, o que nós esperamos aqui agora, que nós estamos diante desse quadro todo aberto, nós pedimos para Deus mudar o país. Deus abriu o esgoto e mostrou para nós, está aqui, vocês pediram que eu abri o esgoto, aí estão os ratos. Essa é a grande realidade. Esses esquerdopatas que receberam de Deus a oportunidade e o privilégio de governar por 13 anos o país, o que eles arrumaram com isso? Só o desejo de destruir a família, destruir os valores, destruir o nosso ensino. Deixa eu falar uma coisa para você que você não vai acreditar. Durante esses 13 anos, o nosso sonho, eles trouxeram uma mulher chamada Meneguzzi, que disse que foi guerrilheira com a Dilma. Ela veio com a missão de poder legalizar o aborto no Brasil. Legalizar aborto é um assinte contra a natureza de Deus. Nada existe sem o nascituro. Você só está aqui porque você não foi abortado. Eu só estou aqui porque não fui abortado. Você sabe por que nós estamos aqui tudo filmando, fazendo live ali, live lá, live ali? Sabe por quê? Porque o Steve Jobs não foi abortado. Sabia? Por que nós estamos aqui? Porque o indivíduo que inventou a luz não foi abortado. Tudo nasce no nascituro. Por que a Jovem Barra está aqui? Porque os donos não foram abortados. Porque se fosse abortada, ela não estava aqui. Porque quem criou esse vídeo de radiofonia? Que inteligência foi essa? Alguém que não foi abortado, porque o abortado nem viu a vida. Porque ele não teve como se defender. Ele foi morto no útero. Então, nisso, nós somos a maior nação católica do mundo. Nós somos um país cristão. Esse é um país católico, é o maior do mundo. Nós somos um país de católicos, de evangélicos, de espíritas, de judeus, de muçulmanos, monoteístas. Nós amamos a Deus, nós acreditamos em Deus. Então, a nossa divergência é doutrinária, mas a nossa convergência é em defesa da vida. E nisso, depois dessa safadeza que eles fizeram, tentando erotizar os nossos filhos, agora as últimas, agora com essas exposições, criança tocando em homem nu, vocês assistiram por aí, a grande guerra que eu fiz no Brasil com essa gente, mãe levando o filho para dentro de discussão para tocar num homem nu, e um vagabundo dizer que é artista, entrar com a imagem de Nossa Senhora, que é um símbolo sagrado da Igreja Católica, e para nós também que somos evangélicos, porque ela é mãe de Cristo. Nós só não adoramos a imagem, mas ela é mãe de Cristo. O cara levar a imagem de Nossa Senhora em cima do pênis, irmão, dentro do museu, depois pegar um ralador, ralar a imagem dela, jogar em cima do pênis e dizer que é arte, defendido pela Globo, defendido pelos artistas da Globo. Gente, vamos boicotar essa televisão. Defendido pelo PT. A guerra que eu fiz com Marta Suplicy na CPI dos maus tratos, o Brasil todo assistiu, quando eu convoquei aquele indivíduo do museu lá de Porto Alegre, os diretores do Santander que patrocinaram aquela safadeza. Então, vou dizer uma coisa para você. Está tudo aberto diante de nós, sabe? A redução da mortalidade vai vir em 19, se o povo entender isso e mudar os deputados federais. Não adianta que o cara falou para mim lá embaixo, não, eu vou votar em Bolsonaro. Não adianta você votar em Bolsonaro se você não votar em alguém que acredita como ele acredita nas coisas. É verdade. Porque você vai travar ele. Depois você vai dizer que se decepcionou. Porque se você botar o Congresso Nacional lá que pensa diferente, amarra e ainda cria dificuldade para vender a facilidade. Certo? Então é isso. Então aí sim vai ter redução da mortalidade penal. Vai ter redução da mortalidade penal. A partir daí. E fora disso, não. Então quem está me ouvindo, cristãos, católicos, quem está me ouvindo, espíritas, evangélicos, preste atenção. Nós estamos diante de um quadro em que atacaram a nossa fé. Eles atacaram os símbolos sagrados. Só para encerrar aqui, vocês me deu 5 minutos, falei 3. Para encerrar aqui, a passeata gay do ano retrasado, em São Paulo, presta atenção. Eles foram para a rua, com todos os símbolos da Igreja Católica em posição sensual. E ao chegar no meio da avenida, baixaram as calças e enfiaram o crucifixo dentro do ânus. Eu vou perguntar a vocês, católicos, evangélicos, espíritas, quem ama Jesus, cristão independente da sua doutrina. Nós vamos ficar assistindo isso? Nós vamos ficar votando em partido que bate palma, que acredita, divulga e defende isso? Nós vamos ficar votando em pessoas que acreditam nisso? Nós temos uma oportunidade agora de mudar.